chuva, vamos refletindo aqui. Estava vendo hoje a pastora Navi falou, a gente fez até o react, e eu estava pensando que com o passar do tempo, isso os antigos falavam, minha avó falava várias vezes para mim, as coisas vão se esclarecendo, as dores vão desaparecendo, a saudade, o tempo se encarrega de tudo. E cicatrizar as feridas, os problemas, as porfias, as lutas. O tempo é encarregado de resolver tudo. Isso não vale a pena sofrer por conta do imediatismo. Para você ter uma ideia, conforme eu falei na live lá do react da Nadia, no passado eu falei o que a Nadia está falando hoje. Há 5 anos atrás, estava recebendo críticas dos fanáticos da Nadia, da turma da sã doutrina, porque eu dizia, tem uma exceção à regra, está bem claro aqui na Bíblia, não é heresia, só que a religião não nos ensina para a pessoa que foi traída casar novamente. E não foi só o caso da Nadia, tantos outros casos, tantas outras brigas, contendas que tivemos. A pessoa brigou comigo para mais tarde concordar comigo. Não que eu seja melhor, é porque eu estava no caminho certo falando a verdade. E para muitos era uma loucura. Para você ter uma ideia, até mesmo no caso do Davi Miranda Neto, ele concordou comigo, referente à bermuda, depois de ter me ameaçado de processo. Para você ver, um camarada erudito, né? Pelo menos com 3º grau, ou faculdade, não conseguindo me interpretar, tendo um problema aí com hermenêutica interpretativa. Aí você para analisar, se uma pessoa que tem faculdade, ensino superior, formada em administração, tem dificuldade de te entender, imagina uma pessoa que não tem, como é o caso da Nadia e tantos outros pastores de YouTube ou pastores que não têm tanto conhecimento bíblico. Mas como eu estava a dizer, o tempo se carrega de tudo. Com o passar do tempo, se eles procurar, se eles serem sensíveis à verdade, eles vão voltar atrás. Como diz o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate que até que fura. No entanto, muitas das vezes não é a nossa insistência, é a insistência da própria pessoa de querer saber a verdade. Como aconteceu isso comigo no passado, eu queria saber tudo. O mundo gosta do evangelho, o mundo gosta do evangelho, como funcionava, e eu fui procurando, e tateando aqui e acolá. Isso em 2005, em 2008, 3 anos após, eu já sabia tanta coisa, aliás até antes. Eu já estava pensando em 1 ano e meio, quase 2 anos, depois de ter lido a Bíblia 3 vezes, sair do sistema religioso, já desde aquela época. Aí colocaram aquela pressão, aquele medo, eu ainda não estava tão seguro no que eu estava entendendo, mas até que chegou o fatídico ano de 2009, e aí eu entendi como é que funcionavam as coisas. E não parei de estudar até hoje sobre teologia. Então são quase 20 anos. E cada dia que passa, mês, ano, mais eu me fortifico, mais eu sei do que eu estou fazendo, mais eu sei que eu estou a fazer está correto. Assim sendo, quando eu comecei no YouTube, eu já sabia boa parte da teologia correta. E fui explicar, pensando exatamente em ajudar os leigos. Primeiramente, até era uma forma de desabafo, de contar algumas frustrações da religião que eu passei e compartilhar experiências advindas da religião, fazendo uma reflexão com o que eu entendia da Bíblia, que era o oposto do que era ensinado, e até hoje isso, no sistema religioso. Dessa forma, eu fui falando tudo o que eu tinha para falar. Como muitos estavam presos àquela sistemática, ou ainda estão, eles estranham tudo, para eles é tudo uma heresia, tudo uma loucura. Por conta do sujeito estar desviado do sistema religioso da igreja. Ele está inventando, ele está caluniando, ele está injuriando. Vamos processá-lo, vamos prender como quiseram. Como quiseram me prender por estar falando a verdade. Ameaçar primeiramente o processo, prender, processar, pedir 40 mil, pedir isso, pedir aquilo. Por mais que eu cometi um erro de ter citado nomes na época, no entanto, todavia, o que eu falava era bíblico. Até porque a Bíblia cita nomes dos errados. É bíblico dar nome aos bois. E por isso
eu estando no caminho certo, o Senhor pelejou. E o que eu quero dizer com essa conversa longa é que essa gente que me criticava, hoje em dia me aplaude, indiretamente ou diretamente, ou, melhor dizendo, concorda comigo, no mesmo grau, às vezes sem citar meu nome, é claro, mas visita meus canais. E vê esse rapaz aí, tá falando verdadeira ação, tá na igreja lá, quanta coisa que ele falaram que eu já falei. Para fim de papo, precisou de 4, 5 anos para eles concordar com aquilo que era claro e evidente. Não que eu fosse dono da verdade, mas sim a verdade que é Cristo falasse por si só. E eles pararam de ensurdecer-se por conta da sua humildade, passaram aqui, antes eram soberbos, estavam com comichão nos seus ouvidos, por não sofrer a verdadeira sã doutrina, por não querer absorvê-la, entendê-la. Agora eles mudaram. Então, isso serve para a nossa vida. Muitas verdades são nos ditas a cada dia, a cada momento. Muitos de nós reclamamos, não vemos, discutimos, falamos, mas é a verdade. Para depois de alguns anos nós dizer, puxa, eu estava errado, que besteira. Isso é tanto na vida espiritual, material, financeira, vida familiar, todas as áreas da vida. Pensamos assim, não deixamos que o tempo venha nos revelar aquilo que dá para ser revelado aqui agora. Não esperamos muito, não sejamos também imediatistas por outro lado, se estamos fazendo a coisa certa, a ponto de revidar ou criticar aqueles que por conta da sua ignorância nos criticam, querem o nosso mal, jogam praga, querem a nossa morte. Jesus padeceu por isso. E Jesus sofreu a pior morte do mundo exatamente porque aqueles que lá estavam na liderança religiosa não lhe compreendiam direito. E aqueles que lhe compreendiam sentiam o quê? Inveja. E Jesus foi morto por conta disso. Pelos religiosos, por ignorância e por inveja. Vamos eliminar, já fiz até reflexão acerca disso. Esse existe na nossa vida. A ignorância, a inveja. São dois diabos que a gente tem que repreendê-los em nome de Jesus Cristo. Para vencer, para sermos prósperos. A ignorância é até, eu diria, muito fácil de repreendê-la. Basta buscar conhecimento. A inveja é um sentimento ruim. Se fizermos algumas análises, fizermos nosso próprio divã, nós vamos eliminar esse mal que nos apequena, que seca nossos ossos, que apodredam nossos ossos, como disse Salomão. E assim nós vamos compreender melhor o Evangelho, amar o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, sermos mais tolerantes. Vamos estar, como diz a própria Bíblia, mais atentos a ouvir do que a falar. Porque ouvir é o quê? Ouro. Falar é prata, como diz o provérbio. Falar é prata, secundário. Ouvir é ouro. A gente aprende ouvindo, não é falando. E se for para falar, falamos. Ou que façamos nossos comentários na hora certa, no momento certo, depois de captarmos bem a mensagem. Ou, quem sabe, falar para perguntar sobre, para se informar, como na escola se faz, como regra de etiqueta. Prof, posso falar? Posso perguntar uma coisa? Eu não entendi a lição. Para isso. Agora, não para uma maneira totalmente frívola, imediata, sem respaldo em nada, falar asneira. Por quê? Você hoje fala asneira, daqui a... Olha, às vezes nem dura tanto, nem demora tanto. Alguns meses você vai estar concordando com aquilo que você criticou. E o que é isso? Se não babaquice, se não pagar mico, se não hipocrisia, então fuja disso. Eu aprendi a esperar. Talvez eu cometa erro, não sou santo. Mas eu tenho hoje mais em dia, mais isso em minha mente. A esperar, a ser um pouco mais calculista, frio, não no sentido perverso, mas no sentido bom da palavra, no sentido de buscar, se informar, para não estar falando coisas
não tem pé nem tem cabeça. Por isso que Paulo falou, para nós não sermos meninos da fé, não ficarmos apenas um leitinho racional, mas sim comer comida sólida para avançar na vida adulta espiritual. Enquanto continuarmos como meninos na fé, com essas meninices, nada melhora em nossas vidas, nada vai adiantar. Lembrando que ninguém pode contra a verdade, senão pela verdade. Se você está refutando a verdade, você só tem a perder. Abraço e até a próxima.